A paz do Senhor a todos, podeis assentar. Abra comigo o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 3. Segundo Reis 3. Quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui nessa casa de oração maravilhosa, nossa casa, nossa igreja, né? E a oportunidade de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Segundo livro dos reis, capítulo 3, tem uma história, tem alguns fatos, alguns acontecimentos, e através desta história, destes fatos e desses acontecimentos, Deus falará conosco nessa noite, nessa oportunidade. Amém? Como de costume, vamos ler alguns versículos a partir do 1, e eu vou ir falando e nós vamos lendo. Segundo Reis 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Agora, versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Vamos agora para o versículo 12. Versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha o versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Agora o 20, versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda feriram nas terras, ferindo ali também os moabitas. Feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Até aqui. Nós estamos vendo um texto que se encontra aqui no segundo livro dos reis de Israel. Nós temos aqui alguns personagens. Jeorão, que é filho de Acabe. Nós vemos Mesa, que é rei dos moabitas. Josafá, Eliseu e alguns acontecimentos. Quando nós estamos olhando para esse contexto em que Jeorão, o filho de Acabe, está reinando, é a sucessão do trono. Acabe reinou, e nós sabemos que Acabe ele foi um rei ímpio. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel,
E essa mulher era filha e deusa, e era filha dos sidônios, né? Da sua descendência. Então adorava esses deuses. Esse homem, Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, chegando a se tornar o pior rei que Israel já teve. O pior rei que Israel já teve chama-se Acabe, porque ele não agradou ao Senhor. Ele pecou ao Senhor de maneira ferrenha. Coisas terríveis ele fez. E ainda fez mais por influência da sua mulher, a Jezabel. Quando Jeorão ele está reinando Israel em Samaria, a referência se dá acerca do reino está dividido. A história conta, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, para frente, que Roboão vai se rebelar, vai brigar, na verdade, com Jeroboão, vai haver ali uma rebelião, e o reino de Israel vai se dividir. As suas tribos irão sofrer uma divisão. Lembramos as 12 tribos, a tribo de Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Gade e Aser, Dan, Naftali, Manassés, Efraim, José. Essas tribos vão romper, tornando-se em 2 reinos. O reino de Israel vai ficar com 10 tribos. A capital do reino de Israel é onde Jeorão está, Samaria. O reino do sul fica a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e metade da tribo de Manassés, porque outra metade ficava além do Jordão. A capital do reino do sul é Jerusalém. Então tem 2 reinos. 10 tribos ao norte, capital Samaria. 2 tribos e meia ao sul, capital Jerusalém. Esse é o contexto. Há um problema aqui porque tem um templo em Jerusalém. Quando a citação é feita em relação aos pecados de Jeorão, que ele pecou igual Jeroboão, é porque Jeroboão mandou fazer um templo em Samaria. Havia já um templo em Jerusalém, mas Jeroboão manda que faça um templo em Samaria. Nesse templo, a adoração não era igual do templo de Jerusalém. Lá, o culto era conforme o culto egípcio. Primeiro pecado de Jeroboão. Ele idolatrava semelhante à maneira dos egípcios idolatrarem. Segundo pecado, ele relembrou um fato passado. Mandou fazer um bezerro de ouro. E agora a adoração, além de se parecer com o culto que é feito no Egito, agora também adora-se o bezerro de ouro. Isso em Samaria, quando Jeroboão lá para trás está reinando sobre Israel. O mais grave ainda é porque como o sacerdócio ele é feito através da tribo de Levi, que eu não mencionei na citação das tribos, porque ela está separada para oferecer o serviço ao Senhor, ele faz diferente. Ele manda consagrar sacerdotes da classe baixa, do povo misturado. O sacerdócio, quem determinou foi Deus. Os levitas são separados. Mas Jeroboão, ele pegou gente qualquer e começou a instituir como se fosse sacerdote. É mais ou menos assim, não está preparado, botei a mão na cabeça, no monte mesmo agora é pastor. Agora sabe oferecer sacrifício. Isso está acontecendo em Samaria. Quando Jeorão está reinando, não muda, porque ele permanece adorando conforme o Egito adora, adorando o bezerro de ouro e continua com os sacerdotes aí que não estavam aptos, não eram da descendência levítica para oferecer o sacrifício santo ao Senhor. Esse é o cenário, esse é o contexto dessa história. Quando acontece isso, Acabe morreu, o seu filho aqui mencionado, Jeorão, começa a reinar. Nós vamos ver esse rei Mesa, o rei dos Moabitas, se rebelar contra Jeorão. Por quê? Certamente, o tributo que ele pagava era muito alto. E ele vê uma oportunidade com a morte de Acabe, de se rebelar e sair desse tributo que ele pagava. Qual que era o tributo que ele pagava? O versículo 4 lido, diz que ele pagava um tributo com a lã de 100.000 carneiros e 100.000 ovelhas. Imagina 100.000 ovelhas tendo a sua lã retirada e entregada de bandeja para outra pessoa. Era um pagamento. Nós estamos falando de uma indústria têxtil, de algo muito caro, porque a lã produz tapetes, cobertores, roupas, tudo aquilo que eles utilizavam é feito da lã, dos cordeiros e dos carneiros. Isso Mesa paga para Jeorão. Certamente que isso não estava agradando ele. Então ele decide se rebelar. Mesa é rei dos Moabitas. Moabe
É aquela descendência do incesto de Ló. Lembra de Ló? Quando ele tem 2 filhos com suas filhas, Moabe e Amon, os moabitas, eles são inimigos de Israel. E uma guerra começa a ser instalada. Mesa junta seu exército, que era grande, os moabitas, para atacar Israel. Agora, o rei Jeorão, ele passa em revista por todo o exército e pede aliança para o reino do sul, que quem reina na ocasião é Josafá. Josafá é rei de Judá. Josafá reina no sul, Jeorão reina no norte. Quando eles fazem uma aliança, Josafá diz assim: meu povo será como teu povo, nós seremos um só, nós seremos semelhantes. Eu quero dar um parênteses em relação a Josafá, que ele é um rei bom, ele é alguém que tem muito caráter, ele é alguém que agrada a Deus, mas tem um problema, como nem todos são perfeitos, o problema de Josafá, o problema de Josafá são as alianças que ele faz. O problema de Josafá é as pessoas com que ele se mistura, porque Josafá é correto, Josafá faz o que agrada a Deus, Josafá adora a Deus da maneira certa, ele é crente, ele é santo, mas o problema é com quem ele anda. Por isso que o meu pastor, quando ele prega, ele fala: anda com quem é bênção, anda com quem é do céu, anda com quem é de Deus. O problema é que Jeorão comete pecado igual Jeroboão. O problema é que Jeorão adora igual Egito, adora bezerro de ouro e não aceita o sacerdócio levítico. Mas Josafá anda com ele, Josafá se mistura com ele, Josafá fez aliança com ele. Você é santo, você é crente, você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Toma cuidado com as alianças por aí. Toma cuidado com alguém que parece que é bom, mas não é. Toma cuidado porque esse camarada é rei, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem posses. Mas ele crente não é. Ele tem status, ele tem um cargo de autoridade, mas crente ele não é. E eu não vejo resistência em relação a Josafá em aceitar essa aliança. Mas aceitou, consequências virão. A consequência vem quando eles estão indo pelo caminho de Edom. O caminho de Edom tem outro rei, o rei de Edom. Edom significa vermelho. Edom vem da descendência de Esaú, porque Esaú, quando nasce, é chamado assim. Raquel, quando tem as 2 crianças, vem Esaú, cheio de pelos vermelhos. Edom significa vermelho. Seu irmão Jacó, ele vem agarrado ao seu calcanhar. Daí vem o nome, Jacó significa aquele que agarra calcanhar. Jacó não significa suplantador, como alguns dizem, de maneira equivocada e errada mesmo. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Esse Esaú é perito na caça. Eles habitam em montanhas. Quando eles estão indo por este caminho, eles se dão conta que não tem água para o exército, não tem água para o gado e para os animais que acompanhavam os 3 reis. Eram 3 reis: Israel, Judá e Edom. 7 dias de marcha, 7 dias rodeando aquela terra. E eles vão se dar conta que não tem água, nem para eles e nem para os animais. É nesta ocasião que nós vamos ver o versículo 12, qual eu li, que Josafá, no 11, ele lembra que tem um homem de Deus naquela região. Ele lembra que tem um profeta naquele lugar. Quando ele vai citar o profeta, ele fala assim: tem um homem de Deus e é aquele que deitava as águas sobre a mão de Elias. Ele diz: é Eliseu, o filho de Safate, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Sabe o que é isso? Ele reconhece que Eliseu, ele tem uma família, ele reconhece que Eliseu é homem de Deus, ele reconhece que Eliseu tem pastor. Qual é o pastor? Elias. Ele reconhece que Eliseu é servo. Ele reconhece que Eliseu servia para depois assumir o ofício profético. Ele reconhece que Eliseu sentou para aprender, para depois ensinar. Ele reconhece que Eliseu deitava as águas sobre a mão de Elias. Elias é o pastor, Elias é o leão dos profetas, é o homem com a maior autoridade no Antigo Testamento em relação à palavra profética, porque ele fala da própria palavra: cai fogo do céu, cai,
não chove mais, não chove. Esse é Elias. Eliseu, ele recebe isso, mas primeiro ele sentou para aprender. Primeiro ele deitou as águas sobre a mão, ou seja, ele serviu. Primeiro ele teve um estágio aí de 10 anos, 10 anos. Foram 10 longos anos para Eliseu aprender tudo o que ele aprendeu de Elias. E tem gente por aí que mal começou e já quer status. Tem gente que mal começou e já se diz profeta. Tem gente que não sabe nem de Bíblia. Critica o Antigo Testamento, critica teólogo, fala mal de teologia e quer se dizer crente. Aqui não, porque aqui eu defendo teologia, defendo a palavra de Deus e defendo o homem que serve, senta primeiro para depois aprender. Tem muitos pregando aí, eu conheço vários, eu rodo Campo Grande pregando. EBD nunca, culto de ensino jamais. Mas quando vem para pregar, ó, cheio de Deus, né? Cheio de muita coisa, mas Deus não tá. Porque quem tem discernimento espiritual, na hora que vem orar, pega a mão daqui, vai colocar na cabeça, ó, aqui não. Então tá ali Eliseu, o filho de Safate, o servo de Elias. Quando eles vão à presença, Jeorão, ele assume a palavra logo. Ele está dizendo assim, olha, acabou a nossa água, Deus pegou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Agora nós estamos aí num estado de calamidade. Eliseu, como eu li, ele vai repreender de imediato. Ele vai falar assim, você está procurando eu? Vai procurar os profetas de teu pai e da tua mãe. Vai procurar lá os profetas de Acabe, de Jezabel. Por que você não vai consultar eles? Está passando situação difícil? Vai consultar eles. Esse é Eliseu, cheio de autoridade, não tem medo de falar a verdade. Aí ele continua, não, mas nós vamos perecer, nós vamos ser entregues para Moabe. Aí ele fala assim, eu só estou te olhando porque Josafá está aqui. Eu respeito o Josafá que é crente. Se ele não estivesse aqui, eu nem olharia para você. Ele fala desse jeito. Mas Eliseu é alguém que foi instruído a ter misericórdia. Como tem graça no Antigo Testamento, quando a gente estuda teologia, a gente vê. Aqui a graça flui. Ele fala assim, vamos resolver esse problema. Versículo 15 diz assim, traze um tangedor. Trazei-me um tangedor. Um tangedor é um músico. Ele é da tribo de Levi. Só que não é um músico qualquer, como eu, pelo menos, vejo vários por aí. Não é um músico que só toca instrumento, ou só usa sua voz. Não. Um tangedor é alguém que é um músico diferenciado. Porque o versículo, na parte B, diz assim, sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Um tangedor é um músico que com a sua adoração atrai a presença de Deus. Quando Eliseu, pode dar glória, quando Eliseu, ele fala assim, traz um tangedor, ele está dizendo assim, traz alguém que atrai a presença de Deus. Ele está dizendo, traz um tangedor, traz alguém que tem unção para romper o céu de bronze e a palavra profética vir sobre a minha vida. Traz alguém que vai quebrar as cadeias espirituais. Traz alguém que com o seu instrumento rompe barreiras, rompe grilhões, quebra no mundo espiritual as coisas que estão travadas. Ele está falando disso. É alguém que com o seu instrumento tem unção para abrir os céus. É alguém que com o seu instrumento tem unção para atrair a presença de Deus e a glória de Deus ser manifestada. Isso é um tangedor. É alguém que tem noção instrumentícia para tocar, mas alguém que tem unção no espiritual para demônios baterem em retirada. Na adoração as trevas têm que correr. Na adoração cadeias têm que ser quebradas. Na adoração cura acontece, milagres, maravilhas, renovo espiritual da parte de Deus. Quando você viveu uma experiência de alguém que usou a sua voz para cantar, que usou o seu instrumento para tocar, e você foi tocado pelo poder de Deus, essa pessoa é alguém que tem uma unção diferenciada, é alguém que se assemelha a um tangedor, alguém que usa a sua garganta, a sua voz, seu aparelho vocal para atrair
atrair a presença de Deus. Não é alguém que louva para aparecer com seus melismas, apogiaturas, iodos e muito mais por aí. Não é alguém que faz firulas e firulas no instrumento para dizer que sabe alguma coisa. Não. Alguém que faz isso faz para a glória de Deus. Um tangedor faz para adorar a Deus. Um tangedor faz para as trevas bater em retirada. Um tangedor faz para o demônio sair. Quer um exemplo bíblico baseado na palavra de Deus? Davi, quando ele pegava a harpa, o demônio de Saul saía. Isso é um tangedor. Isso é alguém que tem unção de Deus. A família de tangedores são várias na Bíblia. Davi era um tangedor. Asaf era um tangedor. Lembra de Obed, de Edom? Tangedor. A casa dele teve a presença de Deus, mas ele adorava a presença que estava na casa dele. O problema não é a presença estar na casa. A presença está na casa. O problema é a adoração entregue para a presença que já se faz no nosso meio. Abinadab teve a presença, né? Por 20 anos, milagre nenhum aconteceu. Não adianta a presença de Deus estar e não houver manifestação de adoração. O que acontece? Faltava água, né? O problema era a água para o exército e para os animais. Como o problema é a água, e o tangedor começou a adorar, e veio sobre ele a mão do Senhor, o 16 diz: fazei neste vale muitas covas. Qual vale? Este vale que vocês estão. É neste cenário, faz valetas. O cenário é ruim, o cenário é difícil, é um deserto, é um vale, não tem como vir água neste lugar. Deus não está perguntando qual é o cenário da tua vida, qual é o terreno que você se encontra. Ele está dizendo assim: é neste vale, faz valetas. É neste vale, faz valetas. Deus está dizendo assim: a circunstância, ela não é favorável. Faz valeta, toma uma atitude, creia na palavra profética que está saindo. A situação é difícil. O teatro de operações é um teatro do impossível. Deus está fazendo, é nesse teatro que é impossível que milagres vão acontecer. Faz valetas neste vale. Muitas covas. Na minha Bíblia diz covas, mas no caso são valetas. Nós vemos que quando a palavra é liberada para se fazer valetas neste vale, no vale em que eles estavam, no terreno em que eles se encontravam, ou seja, não olha para a circunstância, não olha para a situação. O 17 diz: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água. Ele está dizendo assim: vai ter água, mas não vai ter vento e não vai ter chuva. É neste vale que vai acontecer. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas eu garanto um milagre. Eu vou melhorar para que todos entendam. Ele está dizendo assim: não vai ter sinal de milagre, mas vai ter milagre. Não vai ter mudança no cenário, mas o milagre vai acontecer. O vento e a chuva é um sinal. O vento e a chuva é o cenário mudando. Mas ele falando, não vai ter cenário mudando, mas eu garanto o milagre. Sabe o que acontece nas nossas vidas? Isso eu trouxe para mim. Nós queremos o vento, nós queremos a chuva, nós queremos que alguém venha, pegue e fale com a gente. Nós queremos ver o sinal, nós queremos ver alguém falar conosco, algo da parte de Deus. Deus levantar o profeta, Deus levantar alguém que revela, o cenário mudar, porque é muito fácil eu olhar para a nuvem encher e dizer, uma hora vai chover. É muito fácil eu olhar para o cenário e uma nuvem está cheia, falando, qualquer hora chove. Agora e no vale, e no deserto, quando Deus fala assim, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter milagre. Qual é a fé que nós devemos ter? Nós queremos sinais, nós queremos coisas extraordinárias, mas Deus trabalha no simples, no simples. Não é porque não tem sinais que Ele deixou de operar. Não é porque Ele não falou contigo com uma palavra direcionada que Ele não deixou de operar milagre na tua vida. Eu vim dizer nessa noite que não tem vento, não tem sinal, mas Ele continua operando, mesmo você não vendo, mesmo o cenário não mudando, vai haver milagre,
vai haver curas, vai haver mudança. Às vezes você olha a situação da pessoa, você fala assim, mas ela não melhorou nada, não tem sinal de melhora. Mas Deus está dizendo assim, eu vou transformar, eu vou mudar o coração. Na hora que for para acontecer, vai acontecer. Deus tem milagre para você, Deus tem mudança na tua história. Deus tem água para mandar nessa valeta. A valeta foi a atitude de fé. Fazem valetas neste vale. Eles fizeram, porque eles acreditaram na palavra do homem de Deus. Não se acomode com o vale. Não se acomode no vale. Continue trabalhando. Continue botando a mão no arado. Aquele que botou a mão no arado não pode voltar para trás. Aquele que botou a mão no arado não pode nem sequer olhar para trás. Eu digo dessa forma. Começou, continua. Está no vale, atravessa esse vale. E faz o que a palavra de Deus manda. Para este tempo faz valetas neste vale. Ou seja, coloca a tua fé em prática. Faça algo para chamar a atenção de Deus. O que chamou a atenção de Deus? Eles fazerem valetas naquele vale, naquele deserto, naquele cenário difícil. O versículo 20. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom. O vale está ali, começa a amanhecer o dia, a aurora começa a vir, porque é na madrugada, e as valetas que eles fizeram começam a se encher de água. Mas antes tem o quê? A oferta de manjares. Oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham águas. Eles não têm água. O cenário não é favorável. Nem sinal de milagre eles têm. Tem garantia de milagre? Sim. Sinal não. O que eles decidiram fazer? Ofertar ao Senhor. Oferecer ao Senhor. Entregar no altar. A água não veio ainda. Continua entregando. Continua dedicando. O milagre não aconteceu ainda. Continua ofertando. Que enquanto você oferta a oferta de manjares, as águas começam a surgir nas valetas que foram cavadas. Primeiro vem o sacrifício. Primeiro vem a entrega. Depois vem o milagre. Aqui isso é básico. A maioria das mensagens que eu prego, elas têm essa sequência. Primeiro vem o milagre. Primeiro vem a oferta, depois vem o milagre. Primeiro vem o sacrifício, depois vem a unção. Não muda. As coisas são do jeito que são. A palavra é viva e eficaz. A palavra é poderosa. E essa palavra para você continua oferecendo, continua ofertando. Ofertando o quê? Eu não tenho dinheiro, oferta a sua adoração. Oferta o seu tempo a Deus. Oferta a sua voz em adoração. O teu corpo em adoração. A tua maneira de agir. A tua maneira de gesticular. Oferte sinceridade. Graça, poder de Deus. Seja alguém que seja diferenciado nessa terra. Isso é uma oferta ao Senhor. Nisto você evangeliza, nas suas atitudes. Muitas vezes não é por palavras, mas por ações. Tem gente olhando para você, tem gente visualizando você. Você acha que não, mas tem. Você acha que não, mas tem alguém olhando as suas atitudes, a maneira que você vai reagir. E se o céu resolver testar você? E se o céu resolver te pôr à prova, o que você vai fazer? Você não sabe o que o céu está falando a respeito de você. Porque teve um homem na Bíblia que ele não sabia o que o céu estava falando sobre ele. Mas na terra ele permaneceu fiel. Quem era? Jó. O texto bíblico começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. No céu ele é reconhecido assim: sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. Sabe o que vem depois? O que ele tinha: ovelhas, jumentas, bois, terras. Mas primeiro, no céu, a pergunta que Deus faz a Satanás é: de onde vem? De rodear a terra. Ele fala assim: viste meu servo Jó? Sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. E ele foi provado na terra. Mas sabe como ele era conhecido no céu? Sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele passou aflições na terra, mas no céu ele é sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. O que o céu fala a teu respeito? O que você passa na terra não pode definir o que o céu fala de você. Quando
eles estão oferecendo, e o milagre está acontecendo. Eles estão entregando a adoração, e o milagre está tornando real, o sobrenatural está acontecendo. O rei dos Moabitas olham aquelas valetas cheias d'água, e ele vê que parece sangue nas valetas. O rei dos Moabitas não vê água, ele vê sangue. Ele diz: isto é sangue. Certamente que os 3 reis, o de Israel, o de Judá e o de Edom, eles brigaram e mataram entre si. Vamos lá, porque eles se mataram e nós vamos pegar os despojos para nós. Quando eles vão despreparados para este momento e chegam no território de Edom, a surpresa para eles não era sangue, era água. E os exércitos se levantam e ferem todos os moabitas. Sabe o que é isso? Enquanto você está sendo fiel à palavra que sai do altar, porque Eliseu é um representante do altar de Deus, Deus opera o milagre e Deus confunde o inimigo que tenta te atacar. Deus opera o milagre, a água vem e Deus continua te livrando, confundindo o inimigo na tua vida. O inimigo vem para te atacar e a arma está na tua mão para você acabar com ele e ferir ele. As trevas vêm para tentar te parar e Deus está confundindo ela. E quando chega para você, você está cheio de Deus, você está cheio de autoridade, cheio de unção, e é palavra profética, e é adoração, e é estar repreendida em nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus. E as trevas vão perecer, porque Deus é na tua vida e o nome dele precisa ser glorificado. Se põe em pé nesta noite em nome de Jesus, até aqui. Para você que crê na palavra profética, para você que crê no sobrenatural de Deus, para você que é fiel em meio ao território, ao meio à circunstância difícil, mas crendo que Deus pode operar milagre, ele confunde aquilo que vem atacar você. Ele confunde quem está tentando te parar, quem está tentando te ferir, quem está tentando te matar, às vezes espiritual. Porque tem pessoas que são terríveis, elas acabam matando ministérios com uma palavra. Com uma palavra você pode matar uma pessoa espiritualmente. Com uma palavra você pode destruir uma família inteira. Com uma palavra você pode impedir um ministério próspero de surgir. Dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai prosperar, dizendo que não é o momento. Mas a palavra de Deus para você nessa noite, através desse humilde servo que fala, Deus quer te usar na terra, Deus quer operar milagre na sua vida, mesmo não tendo sinais de que Ele está operando, Ele está operando. Sabe como? Teve livramentos nessa noite, que Ele te livrou e você não viu. Teve setas malignas, eu não me canso de dizer isso porque eu creio. Teve setas malignas que Ele repreendeu. Teve palavras e olhares invejosos contra a tua empresa, contra o teu projeto, contra o teu negócio. Mas Deus está quebrando no mundo espiritual. Tem anjos de Deus trabalhando contra o inimigo que tenta te atacar. Nós não vemos os sinais, mas eu creio que Ele está trabalhando. Eu creio nos livramentos. Eu creio no que Deus está operando. Muitas vezes eu levanto de madrugada com sonhos terríveis de pessoas aqui da igreja. Coisas terríveis. Eu vejo cachorro, eu vejo demônio mesmo. Eu vejo demônios em várias formas atacando vocês. E eu levanto 3, 4 para repreender. Por quê? Porque quando eu prego aqui e falo que Deus vai livrar, Ele te livra. E a retaliação vem sobre mim. Mas só que é o preço que eu pago pela tua vida com muito amor, com muita gratidão no coração. Porque eu sei, e é o sinal que Ele dá, que Ele está livrando, que Ele está operando. E Ele tem dado vitória para pessoas aqui, você não sabe, mas muitas coisas Ele livrou você. Você não sabe, mas teve vezes que eu orei pela tua vida, para que a seta seja quebrada, para que o olho de inveja seja tirado, para que as suas alianças sejam alianças prósperas e fiéis, e que você venha ter sucesso no terreno em que você está, na empresa, na onde você estuda, a sua família venha a ser uma família próspera, e que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é o que Deus tem feito pela tua vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, Pai Celeste,
Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Pai. Nós glorificamos a ti nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor. Pai, continua livrando, meu Deus, de setas malignas. Continua livrando das afrontas do inimigo, meu Pai. Continua repreendendo todo o mal, meu Senhor. Continua confundindo o inimigo que tenta nos atacar, Senhor. Pai, nos ajuda a fazer alianças fiéis, Senhor, com pessoas santas, com pessoas crentes, ó Pai. Nos livra do mal, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa, nos livra da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola meio-dia, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que 1000 pessoas caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nós estejamos guardados por uma redoma espiritual, meu Pai, por uma proteção divina, Senhor. Continua curando as emoções, continua curando o corpo físico, Senhor, continua renovando espiritualmente o teu povo nessa noite, meu Pai. Fortaleça a nossa fé, meu Pai, operando milagres, operando feitos grandiosos, nos dando vitória a cada dia, nos dando poder e autoridade a cada dia, assim como na vida de Eliseu, meu Pai, alguém que teve autoridade para fazer feitos extraordinários. Fica conosco, é o que pedimos, te agradecemos, e você louve e engrandeça o nome de Jesus com as suas palmas nessa noite.